No princípio, antes que qualquer templo fosse erguido ou altares construídos, havia um jardim, um lugar onde o Criador caminhava pessoalmente na brisa da tarde, em comunhão direta com seus filhos criados à sua imagem. Inscreva-se no canal. Adão e Eva não precisavam de rituais intermediários, nem de sacerdotes ou livros sagrados, tinham acesso direto ao próprio Deus. Deixa o like, meu muito obrigado. Que Deus o abençoe. Era uma adoração simples, pura, sem mediações, baseada numa relação perfeita entre o Criador e suas criaturas. Essa comunhão inicial era mais do que uma presença física de Deus no Éden, era uma experiência espiritual plena, onde não havia medo, culpa ou vergonha. O homem e a mulher viviam em harmonia com a vontade divina, ouvindo sua voz como quem escuta um amigo. Essa era a essência da verdadeira adoração, intimidade com Deus. Porém, essa proximidade foi rompida quando Adão e Eva escolheram duvidar da bondade de Deus e seguir o conselho do inimigo. A comunicação direta com o Criador se desfez. Eles passaram a temer sua presença, escondendo-se entre as árvores do jardim. A ruptura foi total e, pela primeira vez, o pecado entrou na história humana como barreira entre o homem e seu Deus. Mesmo na queda, Deus não abandonou seu plano de restaurar a comunhão perdida. Foi então que ele realizou o primeiro sacrifício da Bíblia. Matou animais para cobrir a nudez do casal com peles. Esse gesto simbólico introduziu o conceito de expiação pelo sangue, um princípio que ecoaria por toda a história da redenção. Esse ato de Deus não foi apenas prático, visando esconder a nudez física, mas espiritualmente significativo. Mostrou que o pecado traz consequências, mas também revelou que Deus sempre tem um caminho para restaurar o relacionamento com seus filhos. Assim nasceu a promessa de redenção que atravessaria gerações até Jesus Cristo. A partir daí, a adoração mudou. Não seria mais a mesma comunhão imediata e face a face. Passou a exigir mediação, sacrifício e obediência, elementos que apareceriam desde Caim e Abel até o sistema levítico e finalmente na obra definitiva de Cristo na cruz. Adão e Eva nos ensinam que a adoração verdadeira começa com a intimidade com Deus, mas também nos alertam que a desobediência cria distância. No entanto, mesmo na derrota, Deus já falava de esperança, de um futuro redentor que venceria a morte e restauraria aquela comunhão perdida. Assim, o primeiro casal da humanidade não só iniciou a história da adoração, mas também estabeleceu os fundamentos para compreendermos que a adoração é, acima de tudo, um encontro com o Deus vivo mesmo quando estamos distantes. Ele vem ao nosso encontro. Portanto, olhar para Adão e Eva não é apenas revisitarmos o passado, mas entendermos o coração da adoração, reconhecer a soberania de Deus, buscar sua presença e confiar em sua promessa de redenção. Logo após a queda no Éden, a humanidade deu seus primeiros passos em um mundo marcado pelo pecado, pela luta entre o bem e o mal e pela busca por adorar a Deus. Foi nesse cenário que surgiram Caim e Abel, os primeiros filhos da humanidade, representando dois caminhos distintos na relação com o Criador. Um era lavrador, o outro pastor de ovelhas. Um trouxe frutos da terra, o outro as primícias de seu rebanho, mas apenas uma das ofertas foi aceita por Deus. A pergunta que ecoa desde então é: por que Deus aceitou Abel e não aceitou Caim? A resposta vai além do tipo de oferta, ela toca a essência da adoração verdadeira. Abel trouxe com fé, oferecendo o melhor do que possuía, enquanto Caim parece ter trazido algo mecânico, talvez sem coração, sem reconhecimento da necessidade de expiação. Como diz a carta aos Hebreus, pela fé Abel ofereceu a Deus uma oferta mais excelente do que Caim. Deus olha para o coração. Não é apenas o que damos, mas como damos, por que damos e de onde vem a motivação. A atitude de Abel demonstrava reverência e obediência, enquanto a de Caim revelava orgulho e falta de submissão. Quando Deus falou com Caim, alertou-o sobre o perigo do pecado à porta, pronto para dominá-lo, mostrando que havia ainda tempo para arrependimento. Mas Caim escolheu outro caminho. Em vez de corrigir sua atitude, ele se deixou dominar pela ira e inveja. E assim, cometeu o primeiro homicídio da história humana. Matou seu próprio irmão, aquele que servia ao mesmo Deus, na mesma família. Este momento trágico não só marcou a história da humanidade, mas também nos mostra o quanto a adoração pode ser distorcida quando o coração não está alinhado com Deus. O sangue de Abel clamou aos céus e Deus ouviu. Ele julgou a injustiça cometida, mas também protegeu Caim, mesmo sendo um assassino. Isso revela que, mesmo na pior das circunstâncias, Deus continua falando, continuando a oferecer oportunidades de arrependimento e mudança. Caim foi marcado e lançado fora da presença de Deus, tornando-se o primeiro homem a viver longe da face divina. Esse episódio é muito mais do que uma história antiga. Ele reflete realidades espirituais que vivemos até hoje. Quantas vezes nossas ofertas a Deus são vazias? Quantas vezes adoramos por obrigação e não por amor? Quantas vezes nossa religião se torna mera formalidade, sem vida, sem fogo? Abel é lembrado não só por sua morte trágica, mas por sua fé. Sua vida curta deixou uma mensagem eterna. A adoração verdadeira começa no coração. Ela precisa nascer da confiança em Deus, da obediência sincera e do desejo de honrá-lo com o melhor de nós mesmos. Caim e Abel nos ensinam que há duas formas de viver diante de Deus, uma que agrada ao Senhor e outra que o repele.
uma que conduz à vida e outra que leva à morte, uma que busca agradar a Deus e outra que busca agradar a si mesmo. Essa história é um espelho. Ela vemos a batalha constante entre o certo e o errado, entre o sacrifício aceitável e o ritual vazio. E acima de tudo, vemos que a adoração verdadeira não depende de posição social, profissão ou até mesmo de conhecimento religioso, depende do estado do coração. Portanto, antes de perguntarmos o que devemos oferecer a Deus, talvez devêssemos perguntar: quem somos nós diante dele? Pois a adoração começa ali na honestidade do coração, na disposição de mudar, na decisão de amar a Deus mais do que a qualquer coisa. Em meio a uma humanidade mergulhada na violência, corrupção e maldade contínua, surge Noé, um homem que andava com Deus em uma época em que poucos ainda se lembravam de como isso era possível. Ele não era perfeito, mas era justo, íntegro e manteve viva a fé quando quase todos haviam perdido contato com o Criador. Sua vida é um testemunho poderoso de que, mesmo nos dias mais sombrios, há quem mantém a luz da verdade acesa. Deus olhou para a terra e viu que a maldade era grande, que todo intento do coração humano era mal continuamente. Mas em meio à escuridão, encontrou Noé um homem diferente. Ele foi escolhido não por méritos próprios, mas por graça divina. A Bíblia diz que achou graça aos olhos do Senhor. E essa graça o preparou para uma missão única na história da humanidade: construir uma arca e preservar a vida diante do julgamento iminente. Noé obedeceu sem questionar. Construiu a arca conforme as instruções detalhadas de Deus, mesmo sem ter experiência marítima ou entender completamente o propósito final. Em sua fidelidade simples, ele tornou-se instrumento de salvação para toda a raça humana. Sua integridade foi uma resposta visível à desintegração moral do mundo ao seu redor. Depois do dilúvio, após sair da arca, Noé fez algo significativo: edificou um altar a Yahweh e ofereceu holocaustos. Este é o primeiro altar mencionado explicitamente na Bíblia, um momento crucial na história da adoração. Ali, diante de um mundo renascido, Noé reconheceu a soberania e misericórdia de Deus. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, e ele fez um pacto com Noé e seus descendentes: nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. Este pacto noético, selado com um arco-íris, simbolizava a promessa divina de manter relacionamento com a humanidade, apesar de sua constante tendência ao pecado. A história de Noé nos ensina que a adoração verdadeira sobrevive mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mesmo quando tudo parece desmoronar, há homens e mulheres que mantêm a fé viva. Noé foi um desses homens, um adorador silencioso, fiel, que não apenas salvou sua família, mas carregou a chama da verdade para as gerações seguintes. Sua atitude contrasta fortemente com o espírito daquela geração, dominada pelo egoísmo e pela violência. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava em trevas, Noé caminhava na luz da presença divina. Sua vida é um lembrete de que Deus sempre preserva um remanescente fiel, mesmo nos tempos mais difíceis. Assim como Adão e Eva tiveram comunhão direta com Deus, e como Abel apresentou uma oferta aceitável, Noé representa aquele que mantém viva a adoração em tempos de decadência espiritual. Seu exemplo nos encoraja a continuar buscando a Deus, mesmo quando tudo à nossa volta parece perdido. A adoração de Noé não dependia de templos ou rituais complexos. Era simples, sincera, nascida de um coração que reconhecia a majestade de Deus. E mesmo após o julgamento, ele louvou ao Senhor com gratidão e reverência. Após o dilúvio, a humanidade cresceu novamente e a promessa de Deus parecia cumprida. Mas logo surgiu um novo tipo de rebeldia, não mais apenas contra a moralidade, mas contra o próprio propósito divino. O povo decidiu construir uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até aos céus, dizendo: vamos fazer um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esta não era apenas uma obra arquitetônica, era uma tentativa de autonomia total em relação a Deus. A Torre de Babel simboliza a primeira tentativa organizada da humanidade de substituir a autoridade divina por sua própria estrutura religiosa. A ideia de escalar os céus era uma negação do acesso exclusivo a Deus, substituído por uma religião centrada no orgulho humano. Longe de ser uma adoração genuína, aquilo era arrogância disfarçada de espiritualidade. Deus desceu para ver o que os homens faziam, e ao invés de destruir a cidade, ele confundiu as línguas e os espalhou sobre a face da terra. Não foi apenas uma punição, mas uma forma de conter a expansão do mal. Sem comunicação comum, o projeto coletivo falhou e a humanidade se dividiu em nações e culturas distintas. Este evento marca o surgimento da idolatria organizada. Com o tempo, os povos começaram a seguir outros deuses, criando sistemas religiosos que misturavam elementos naturais, mitologia e práticas ritualísticas distantes da verdadeira adoração. O monoteísmo original se fragmentou em politeísmos e sincretismos que dominariam as civilizações antigas. Babel tornou-se símbolo de caos, rebelião e divisão. É interessante notar que, mais tarde, a própria cidade de Babilônia herdaria esse legado, tornando-se um dos grandes centros de idolatria e opressão espiritual na história bíblica. Que começou como uma tentativa de glorificar a si mesmo, terminou em confusão e dispersão. Mas mesmo na disciplina divina havia propósito. A multiplicação das línguas e culturas não anulou a promessa de bênção universal dada a Abraão.
Muito pelo contrário, preparou o cenário para que, no tempo certo, Deus chamasse um homem que iniciaria uma nova linha de adoradores, aqueles que creriam na promessa de Deus e não em suas próprias obras. A história de Babel nos mostra como a religião pode facilmente degenerar em autoexaltação. Quando colocamos nossos projetos acima da vontade de Deus, estamos erguendo nossa própria torre, buscando glória sem submissão. A verdadeira adoração começa com a humildade, com o reconhecimento de que só Deus merece ser exaltado. Também revela que Deus não tolera sistemas religiosos vazios de verdade. Ele age para interromper caminhos que levam à autossuficiência espiritual. Assim como no jardim, em Canaã e mais tarde em Israel, Deus continua guiando a humanidade, corrigindo-a quando necessário e mantendo viva a promessa da redenção. A lição de Babel permanece relevante hoje. Muitas formas de adoração podem parecer espirituais, mas carecem da essência ou encontro pessoal com o verdadeiro Deus. Quando a religião substitui a intimidade com Cristo, ela se torna apenas mais uma torre inacabada. Entre os personagens mais intrigantes da Bíblia está Melquisedeque, um rei sacerdote de Salém, provavelmente Jerusalém, que aparece brevemente na história de Abraão, mas cuja importância teológica ecoa até o Novo Testamento. Ele é descrito como rei de justiça e rei de Salém, sendo também sacerdote do Deus Altíssimo, um título singular que une autoridade real e espiritual, algo incomum na tradição israelita. Melquisedeque surge num momento crucial da jornada de Abraão. Após resgatar Ló e derrotar os reis do Oriente, Abraão é abençoado por este misterioso sacerdote-rei. Em resposta, Abraão dá a ele o dízimo de tudo o que possuía. Isso mostra o alto valor espiritual atribuído a Melquisedeque, já que nem mesmo Abraão, o patriarca da promessa, hesitou em reconhecê-lo como superior em posição espiritual. O texto bíblico não menciona pai, mãe, genealogia ou morte de Melquisedeque, o que o torna uma figura simbólica do sacerdócio eterno. Por isso, ele é visto como o tipo profético de Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote que vive para sempre intercedendo pelos santos. A carta aos Hebreus desenvolve essa conexão com riqueza teológica, mostrando que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque superior ao sistema levítico. Essa figura nos revela que Deus sempre manteve testemunhas fora da linhagem visível. Embora Abraão fosse o centro da promessa divina, Melquisedeque estava ali, em Canaã, adorando ao mesmo Deus muito antes de Israel existir. Isso reforça a ideia de que a adoração verdadeira não depende de pertencimento étnico, mas de um coração que busca a Deus. Além disso, Melquisedeque prefigura Cristo em sua dupla função de rei e sacerdote. Enquanto o sistema levítico separava essas funções, Jesus as une perfeitamente, governa com justiça e intercede com compaixão. O encontro entre Abraão e Melquisedeque não foi casual, foi uma antecipação daquilo que viria no futuro, um rei sacerdote que salvaria definitivamente seu povo. Sua breve aparição na Bíblia não diminui sua importância. Pelo contrário, sua natureza misteriosa e sua posição única o tornam um dos personagens mais fascinantes da história da adoração. Ele é prova de que Deus não limita sua revelação apenas a um povo ou linhagem, ele se revela onde quer, a quem quer. Melquisedeque também nos ajuda a entender que a adoração verdadeira transcende sistemas religiosos temporários. Ela se fundamenta na justiça, na paz e na presença de Deus. Suas ofertas de pão e vinho são simbolicamente ligadas à ceia do Senhor, conectando indiretamente à obra redentora de Cristo. Sua história nos desafia a expandir nossa visão de quem pode ser usado por Deus. Às vezes, esperamos encontrar adoradores apenas dentro dos círculos conhecidos, mas Deus surpreende com figuras improváveis, pessoas que, embora não façam parte do plano principal, carregam a verdade em seus corações. Nascido em Ur dos Caldeus, em um ambiente politeísta, Abraão cresceu cercado de ídolos e tradições pagãs. Seu pai, Terá, servia a outros deuses e a cultura ao seu redor estava impregnada de falsas adorações. Mas em meio a esse contexto, Deus chamou um homem solitário para iniciar uma nova história de fim, prometendo-lhe descendência, terra e bênção para todas as nações. O chamado de Abraão é uma das passagens mais impactantes da Bíblia. Deus disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei." Nada garantiu além da promessa. Nenhuma garantia material, nenhum mapa, nenhuma explicação detalhada. Apenas a voz de Deus e a resposta de fé de um homem que decidiu obedecer. Ao sair de Ur, Abraão abandonou segurança, conforto e familiaridade. Foi um ato de entrega radical. Ele não sabia para onde ia, mas sabia. Essa é a essência da adoração verdadeira. Seguir a Deus não por benefícios, mas por convicção. Abraão se moveu pela fé, mesmo quando não entendia totalmente o caminho. Ao chegar em Canaã, terra prometida, Abraão ergueu altares em diferentes lugares: Betel, Hebrom, Gizim. Cada altar era uma declaração pública de sua fé, uma proclamação silenciosa de que ali, em terras dominadas por Baal e Astarote, o único Deus verdadeiro era adorado. Ele não apenas adorava, mas plantava a semente da verdade em meio às trevas. Sua jornada foi marcada por altos e baixos. Houve momentos de fraqueza, como quando mentiu sobre Sara ser sua irmã no Egito. Mas mesmo nessas falhas, Deus o protegeu e o guiou. A fidelidade de Abraão não era perfeita, mas era real.
Ele buscou a Deus, mesmo quando tropeçou. A promessa de Deus a Abraão foi extraordinária. Nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso apontava para algo maior, a redenção através de Cristo. Abraão não via o todo, mas caminhou por fé e por isso é chamado de pai da fé por toda a Escritura. Seu encontro com Melquisedeque reforçou que ele fazia parte de uma história maior. Ele não era o único adorador, mas um elo numa cadeia de fiéis que mantinham viva a verdade. Sua vida inspira a todos que buscam a Deus em tempos de incerteza. Abraão nos ensina que a adoração verdadeira começa com uma resposta à voz de Deus. Não importa onde você está ou qual o seu passado, o que importa é ouvir e obedecer. A adoração verdadeira é movida pela fé, moldada pela obediência e fundamentada na promessa de um Deus que chama e transforma. A história da adoração verdadeira avança com Isaque, o filho da promessa, que nasceu em circunstâncias humanamente impossíveis. Sua vida foi marcada por uma prova extrema de fé, quase foi sacrificado por seu próprio pai, Abraão, como ato final de obediência a Deus. Mas mesmo na iminência da morte, não houve murmuração, apenas confiança silenciosa. No último momento, Deus proveu um cordeiro substituto, selando a promessa divina com fidelidade inabalável. Mais tarde, essa herança espiritual passou para Jacó, um homem cujo nome significa enganador. Ele enganou seu irmão Esaú, roubou a bênção patriarcal e fugiu para Harã. Mas no caminho, encontrou-se com Deus em Betel, onde sonhou com uma escada entre o céu e a terra. Aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Foi ali que ouviu a voz de Deus e fez uma promessa: se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Ao retornar para Canaã, Jacó enfrentou sua maior luta literalmente. À margem do rio Jaboque, lutou com um ser misterioso até o amanhecer. Ferido na coxa, saiu transformado fisicamente manco, mas espiritualmente renovado. Seu nome foi mudado para Israel, significando aquele que luta com Deus. Essa luta simboliza a jornada de toda alma que busca a Deus e é moldada por ele. Esses dois personagens nos ensinam que a adoração verdadeira nem sempre vem pronta. É moldada na luta, na aprovação, na transformação. Isaac representa a continuidade da promessa, Jacó, a redenção pessoal e a restauração da relação com o Criador. Ambos são exemplos de que Deus usa pessoas imperfeitas para construir uma história de fé. Entre os homens mais antigos registrados na Bíblia está Jó, um homem justo, reto, temente a Deus, morador da terra de Uz, possivelmente fora dos limites da linhagem abraâmica. Mesmo assim, ele era um adorador genuíno de Yahweh. Sua história nos mostra que a verdadeira adoração transcende genealogias e tradições religiosas. Ela sobrevive no meio do sofrimento mais profundo. Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Em questão de dias, sua vida virou caos. Apesar disso, sua resposta foi surpreendente: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua adoração permaneceu firme mesmo quando nada fazia sentido. Ele não questionou a existência de Deus, mas buscou compreender seus caminhos. Durante seus dias de dor, Jó dialogou com amigos que tentavam explicar seu sofrimento como consequência direta de pecado. Mas Jó insistiu que o sofrimento pode ser injusto, e ainda assim, Deus permanece soberano. Ao final, Deus aparece em uma teofania poderosa e revela-se em majestade insondável. Diante disso, Jó confessa: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Essa declaração é o ápice da adoração verdadeira. Não é baseada em conforto ou entendimento, mas na certeza de quem é Deus. Jó nos ensina que a adoração autêntica não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Deus é bom, mesmo quando o mundo desmorona. José é um exemplo brilhante de adoração em exílio. Vendido pelos próprios irmãos, escravo no Egito, acusado falsamente e preso injustamente, sua vida foi marcada por provações constantes. No entanto, em cada fase, José manteve sua integridade e fidelidade a Deus. Sua história nos mostra que a adoração verdadeira não depende de posição social ou liberdade física, ela vive no coração do servo fiel. Mesmo na escravidão, José prosperou porque o Senhor estava com ele. Trabalhou com dedicação como administrador da casa de Potifar, recusou sedução ilegal por respeito a Deus e, mesmo na prisão, se destacou pela sabedoria e caráter. Seu testemunho ecoava: como posso cometer este grande mal e pecar contra Deus? Quando interpretou os sonhos do faraó e foi elevado à posição de governador do Egito, José não se esqueceu de onde vinha. Quando seus irmãos chegaram à sua presença, ele reconheceu o propósito divino. Vocês pensaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Sua vida foi um instrumento de salvação para muitos, inclusive para sua própria família. José nos ensina que a adoração verdadeira sobrevive em qualquer lugar. Onde quer que estejamos, podemos manter a adoração viva, mesmo sem templo, rituais ou liberdade.
Basta um coração rendido a Deus, mesmo em terras estranhas. Moisés é um dos maiores mediadores da adoração bíblica. Chamado por Deus em um momento crucial após séculos de escravidão no Egito, ele recebeu a missão de libertar o povo de Israel e guiá-lo rumo à terra prometida. Mas antes disso, Moisés precisou aprender a ouvir a voz de Deus em um deserto solitário diante de uma sarça ardente que não se consumia. Com as pragas sobre o Egito e a libertação através do Mar Vermelho, o povo viu o poder de Deus. Mas o verdadeiro encontro espiritual veio no Monte Sinai, onde Deus falou face a face com seu povo. Ali, o céu se abriu em trovões, relâmpagos e trombetas altas. O monte fumegava como fornalha. Esse cenário impressionante, Deus revelou seu nome, sua natureza e sua vontade, os 10 mandamentos. Este foi o momento fundacional da identidade nacional e religiosa de Israel. Os mandamentos começavam com a exclusividade da adoração a Yahweh, proibindo ídolos, falsos deuses e uso indevido do seu nome. Era uma nova forma de adorar, guiada pela palavra e selada na santidade. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei enquanto o povo esperava. Mas aquela aliança não seria apenas escrita em pedras, teria que ser gravada no coração. A adoração verdadeira começa com a obediência à palavra de Deus e termina com a santificação do povo para o seu serviço. Após a libertação do Egito e a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel chegou ao monte Sinai cheio de expectativas. Moisés subiu ao monte para receber as leis divinas, mas demorou tempo suficiente para que o medo e a impaciência crescessem. Sem ver seu líder, o povo exigiu algo visível, tangível, um Deus que pudesse guiar suas emoções e ansiedades. E assim, num ato de rebeldia espiritual, o povo fundiu suas joias e criou um bezerro de ouro. Proclamaram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Aquilo não era apenas idolatria, era uma substituição conveniente da verdade. Eles não rejeitaram Deus por outro Deus, mas tentaram adorar Yahweh de forma errada, usando símbolos pagãos e rituais distorcidos. Deus ficou indignado. Disse a Moisés: Desce depressa, pois o teu povo se corrompeu. Mas Moisés intercedeu, lembrando a promessa feita aos patriarcas. A aliança foi renovada, mas a advertência permaneceu. A adoração verdadeira não tolera substitutos. Quando paramos de ouvir a voz de Deus, criamos deuses à nossa imagem e eles nunca satisfarão o coração humano. Depois da aliança no Sinai, Deus ordenou a construção de um santuário, o tabernáculo. Este era um modelo celestial trazido do monte, dado diretamente por Deus a Moisés. Era um espaço sagrado, portátil, onde a presença divina habitaria no meio do povo. O tabernáculo tinha 3 partes principais: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Cada detalhe simbolizava aspectos da redenção. A arca representava a presença de Deus, o candelabro simbolizava a luz divina e o altar indicava o caminho da reconciliação. Mas o mais surpreendente era isto: mesmo em meio a um povo impuro, Deus escolheu habitar. Ele não exigiu perfeição para estar presente, mas pureza contínua para aproximar-se dele. O tabernáculo era um lembrete constante de que Deus deseja habitar com seu povo mesmo quando somos indignos. Esse princípio ecoaria até o Novo Testamento, quando Jesus, o Verbo encarnado, habitou entre nós. O tabernáculo foi o primeiro passo de uma promessa maior. Deus não apenas habita conosco, mas dentro de nós através do Espírito Santo. Davi sonhou em construir um templo permanente para o Senhor, mas foi Salomão, seu filho, quem realizou esse projeto grandioso. Durante 7 anos, trabalhadores israelitas e fenícios ergueram um templo em Jerusalém, um edifício de beleza e glória incomparáveis. A dedicação solene. Salomão orou ao Senhor, reconhecendo que nem mesmo o céu dos céus podia contê-lo. Pediu que Deus ouvisse as orações dirigidas àquele lugar e perdoasse seu povo. Quando terminou, o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, selando a aceitação divina. O templo tornou-se o centro da adoração nacional. Ali, os judeus vinham oferecer sacrifícios, celebrar festas e buscar a face de Deus. Mas Salomão sabia: o templo não era o fim da adoração, mas o meio. A verdadeira adoração vinha do coração. Como disse, que os teus olhos estejam abertos para esta casa e ouças a oração que o teu servo ora aqui diante de ti. O templo simbolizava a presença de Deus, mas apontava para algo maior, o corpo de Cristo, o templo espiritual da nova aliança. Pois o verdadeiro templo não é feito de pedras, mas de vidas consagradas ao Senhor. Jesus trouxe uma revolução na maneira de adorar. Enquanto falava com a mulher samaritana, ele declarou: Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais limitados por lugares, rituais ou tradições vazias, mas livres para adorar em intimidade real com Deus. À última ceia, Jesus instituiu um novo memorial, o pão e o vinho simbolizando seu corpo e sangue dados por muitos para a remissão de pecados. Esta ceia não era apenas recordação histórica, mas comunhão espiritual com Cristo e com o corpo de Cristo. Além disso, Jesus prometeu o Espírito Santo àquele que habita em nós, nos ensina, nos conduz e nos une ao Pai. Com a vinda do Espírito, a adoração deixou de ser ritualizada e passou a ser vivida em cada gesto, palavra e intenção. Jesus é o templo, o sacrifício e o caminho para o Pai.
Nele, a adoração verdadeira se realiza plenamente. Ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, o Rei eterno. E todo aquele que crê nele passa a adorar não por obrigação, mas por amor. Hoje, a adoração verdadeira transcende barreiras culturais, geográficas e históricas. A Igreja, o corpo de Cristo, é formada por pessoas de todas as línguas, raças e nações. Unidos no Espírito Santo, adoramos ao mesmo Deus com diversidade de expressão, mas unidade de propósito. A promessa de Malaquias se cumpre continuamente, desde o nascer do sol até o seu ocaso, o meu nome será grande entre as nações. A adoração não é mais restrita a um povo ou lugar, é universal, aberta a todos que creem. No mundo globalizado, a tecnologia permite que louvores sejam cantados simultaneamente em diferentes idiomas. Redes sociais levam a mensagem do evangelho a lugares antes inacessíveis. Culturas diversas contribuem com novas formas de expressar a mesma verdade: Jesus é Senhor. Mesmo com tantas mudanças, o essencial permanece: adorar ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa reconhecer a soberania de Deus, viver em gratidão pela redenção, confessar nossos pecados e comprometer-se com a justiça e o amor. A adoração verdadeira continua sendo resposta ao amor de Deus ontem, hoje e para sempre.